Olá, graça e Glória paz a do Deus. Senhor Jesus para todos vocês. Nós iremos iniciar agora o nosso culto Aleluia. doméstico em seu lar. Amém? Reúna a sua família, compartilhe com os irmãos, amigos, porque eu sei que hoje é noite de bênçãos, salvação, cura, libertação. Amém? Aleluia. Vamos fazer uma oração, vamos iniciar no nome do Senhor Jesus. Pai, no nome de Jesus. No nome de Jesus. Entramos diante da tua Na presença. tua presença, Querido Deus, neste culto muito obrigado, meu Senhor, doméstico. pelo sangue no precioso lar. do Aleluia. Senhor Jesus. É verdade, Senhor. Pela maravilhosa presença do teu Maravilhosa, Santo é. Espírito. Glória a Deus. Pai, a tua unção que está presente, nome de manifesta, Jesus. Pai, em cada vida, em cada lar, em cada família. Muito obrigado pela tua unção, Pai. Pelos teus santos anjos que estão entre nós. Aleluia. Muito obrigado por eles, Pai. Em nome de Jesus. Receba a nossa adoração. No nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Nosso pastor ele vai louvar e Glória você ao fica Senhor. aí adorando ao Pai no nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo para todos, tá? Vamos louvar o Senhor com o hino de número 342. Ele é muito interessante, esse hino, tá? Do meu coração vibram as cordas afinadas para o Mestre louvar. O pecado este som não outorga, só o Gólgotas pode afinar. Aleluia, glória a Deus, que no Gólgota minha alma afinou. Aleluia, glória a Deus, que no Calvário a minha alma afinou. Também fomos no mundo afinados, mas não era agradável o som. Mas no Gólgota já transformados, temos nova harmonia e som. Aleluia, glória a Deus, que no Gólgota minha alma afinou. Aleluia, glória a Deus, que no Calvário a minha alma afinou. É Jesus quem as almas afina, o instrumento ele cuida muito bem. Cada dia o som mais refina, até tocar os acordes de além. Aleluia, glória a Deus, que no Gólgota minha alma afinou. Aleluia, glória a Deus, que no Calvário a minha alma afinou. Se provar esta afinação queres, hoje chega-te a cruz com amor. Harmonia terás se estiveres em Jesus, o teu afinador. Aleluia, glória a Deus, que no Gólgota minha alma afinou. Aleluia,
glória a Deus, que no Calvário a minha alma afinou. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Esse hino, o tema dele é as cordas do coração. Oh, aleluia. As cordas do coração, só quem pode afinar é o Senhor, né? A gente afina o violão aqui, né? Mas coração só quem afina é Deus, né? Através da sua palavra. Vamos louvar ao Senhor com um hino. Ele desceu das regiões celestiais, tá? E eu quero que vocês cantem comigo, tá? Glória a Deus. Vamos louvar com bem alegria. Ele desceu das regiões celestiais por minha culpa e assentou-se no banco de réu pelos pecados meus. Ele chorou muitas vezes aqui nesse vale de lágrimas, porque via no rosto de muitos a indiferença. Chorou sangue no rosto por mim, deixou rastro de sangue no Gólgota e subiu ao madeiro onde foi crucificado. Dou glória a Deus, pois remido já sou com meu Cristo. Sou já herdeiro da vida que ele ganhou. Vitorioso um dia, sobre a morte com ele serei. Em corpo incorruptível me transformarei. Entre ricos ele foi sepultado por minha culpa. Uma pedra de grande tamanho o sepulcro fechou. Bem guardado ficou o corpo santo do meu mestre amado. Era o início do terceiro dia, quando varões do céu removeram a pedra tamanha, e o meu Cristo ressurgiu vitorioso. E é por isso que minha alma canta, aleluia. Dou glória a Deus, pois remido já sou com meu Cristo. Sou já herdeiro da vida que ele ganhou. Vitorioso um dia, sobre a morte com ele serei. Em corpo incorruptível me transformarei. Entre ricos ele foi sepultado
por minha culpa. Uma pedra de grande tamanho o sepulcro fechou. Bem guardado ficou o corpo santo do meu mestre amado. Era o início do terceiro dia, quando varões do céu removeram a pedra tamanha, e o meu Cristo ressurgiu vitorioso. E é por isso que minha alma canta, aleluia. Dou glória a Deus, pois remido já sou com meu Cristo. Sou já herdeiro da vida que ele ganhou. Vitorioso um dia, sobre a morte com ele serei. Em corpo incorruptível me transformarei. Glória a Deus, aleluia. A pastora Cátia fazendo a leitura. Glória a Jesus, que maravilhoso. Oh, glória. Oh, o amor do nosso Deus é tremendo, é inexplicável, inigualável, né? Não existe nada igual. Eu quero ler com vocês Provérbios, capítulo de número 11, tá? Provérbios, capítulo de número 11. Vamos ler só 2 versículos. Aleluia. 24 e 25. Glória a Deus. Alguns há que espalham e ainda se lhes acrescenta mais. E outros que retêm mais do que é justo, mas é para a sua perda. A alma generosa engordará, e o que regar também será regado. Glória a Deus, amém? Oh, Pai, nós te amamos. No nome de Obrigado Jesus. pela tua maravilhosa Que bênção, palavra. Senhor, a tua palavra. Usa o teu filho, Pai, como canal de bênçãos em nome do Senhor Jesus, amém? Nosso pastor vai ministrar a palavra do Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Nós estamos, eu quero saudar, eu saúdo, né? A todos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Deus. E quero dizer para os irmãos que eu tive que botar força no gogozinho, viu? Tirei muito alto o hino, né? Mas esse hino é uma lenda. E esse hino, vocês sabem de quem é? Da Shirley. Shirley Carvalhais. Da Shirley Carvalhais. Bem antigo ele. Mas fez um sucesso, eu acho que foi um dos hinos que fez mais sucesso e atravessou todas essas gerações, né? Porque isso não está só com 40 anos não, está com mais, né? Então é uma bênção esse hino maravilhoso, né? Mas nós vamos ver aqui esse versículo que a pastora Cátia leu, tá? De Provérbios 11 e o versículo 24 e 25, e nós estamos trazendo um estudo, né? No que se refere o desenvolvimento, né, da nossa vida espiritual, né? Nossa vida espiritual. Então, o primeiro passo que nós estudamos para o desenvolvimento da nossa vida espiritual foi aprender a esquecer, né? Esquecer tudo de ruim que as pessoas fazem com você, apague tudo e sempre olhe para frente, olhe para Cristo, né? Para o autor e o consumador da fé. Depois, quando você esquecer, aí você vai ter condições de perdoar. É um efeito dominó, né? Só pode perdoar quando esquece. Enquanto não esquece, não perdoa, né? E depois de você esquecer e perdoar,
Aí o que acontece é que você vai poder orar a Deus, e aí ele recebe a tua oração, porque se por acaso não esquecer e não perdoar, ele diz, deixa a tua oferta aí, e vai e reconcilia-te depressa com teu irmão. Se te lembrares que ele tem alguma coisa contra ti, não é nem você contra ele, é ele contra você. Que é um agravante ainda maior, né? Se Deus manda até, se a pessoa tem raiva da gente, a gente se lembra, a gente não oferecer ir lá primeiro se ajustar com ela, imagina quando é nós que temos contra alguém, né? Então você aprende a perdoar, certo? Depois que você perdoa, aliás, aprende a esquecer, depois que perdoa, você pode, depois que você esquece, você perdoa, depois que você perdoa, aí você pode orar e Deus recebe a tua oração, né? Aí depois de orar, aí vem o crer, né? Porque se orar e não crer, tudo perdido, né? Aí estudamos ontem o que se refere a adorar. E hoje é a dar. É a dar. Você gosta de dar? Se você gosta de dar, é importante. Isso sem interesse, tá? Sem segundas intenções. Se for com segundas intenções, não recebe nada. Certo? Agora, o rei Salomão diz que a sanguessuga, ela tem duas irmãs. Quem sabe o nome delas? O nome delas é Dadá. Oh, Deus é engraçado, né? Botou logo para a gente aprender, né? Então, tome cuidado. Tenha prazer em dar, né? Para poder você receber. Então, esse é o sexto passo para o seu desenvolvimento espiritual, aprender a dar. Agora nós vamos meditar nesses dois versículos. Ele diz assim, ó: alguns há que espalham, e ainda se lhes acrescentam. Espalhar aqui é no sentido de dar. Você sabe qual é o maior benefício do ser humano na Terra? São os pássaros. É por isso que às vezes você está lá no meio da selva, está lá um pé de goiaba. Você diz, menino, quem foi que plantou essa goiabeira aqui? Aos passarinhos, né? Vai lá na goiaba, come e derruba o carocinho lá, e eles são uma bênção para nós, os passarinhos, né? São uma bênção. Então o rei Salomão diz assim, ó: alguns há que espalham, e ainda se lhes acrescenta mais. Quer dizer, você espalha, você dá, então o que acontece com você? Vai lhe acrescentar mais, você vai enriquecer. Ou vai ficar bem próspero, né? Vamos dizer assim, né? O segredo é o quê? É dar. Eu sempre gosto de dizer, e eu uso coisas assim bem técnicas para mostrar, para a gente entender com facilidade. Por exemplo, você dá a terra. Nós fomos agricultor, né? Eu fui agricultor, plantei muito. A gente dava 2 caroços ou 3 caroços de milho, às vezes 4 caroços de milho numa covazinha. Irmão, era 4 pés de milho. E o meu tio tinha umas terras lá que era boa, a terra era forte. Cada pé de milho, às vezes, dava 2, 3 espigas, boa. Mas a terra só devolvia porque a gente dava, né? Se não der, ela não devolve. Aí o rei Salomão diz, ó: alguns há que espalham, que dão, que gostam de dar. Você não pode dar a todo mundo. Você não pode dar a preguiçoso. Se você der as coisas a um preguiçoso, você está lutando contra Deus. E pastor, certo? Porque o que a Bíblia diz, o apóstolo Paulo diz? Você quer comer? Trabalhe. Não quer trabalhar não? Então não coma. Então quando a gente dá as coisas a uma pessoa preguiçosa, a gente está lutando contra Deus. Porque ela tem que pagar o preço. Não coma. E é interessante que o rei Salomão diz aqui que nós vamos dar espalhando, e o que vai acontecer conosco? E ainda se lhes acrescenta mais. Quer dizer, tudo que você deu não fez falta, você recuperou e ainda com um grande lucro, ao ponto de ficar rico ou ficar muito próspero.
Quem diz é a palavra de Deus. Ele diz mais, ó. E outros que retêm mais do que é justo. Ou seja, você não gosta de ajudar. Você não gosta de espalhar como os passarinhos. Aí o que acontece? Mas é para a sua perda. Ele vai ficar pobre, mais pobre. Cada vez que você segura mais, você fica mais pobre. Eu já contei para os irmãos na igreja a história do meu avô por parte da minha mãe. Ele era um homem difícil de plantar. Muito difícil ele. Ele começava a plantar no inverno e ele passava o inverno todinho, não plantava a metade das terras. Porque ele esticava um cordão. Tinha que ser bem ligeirinha a carreira, não podia um pezinho de feijão estar fora da linha. Ele mandava arrancar tudo, tinha que plantar bem ligeirinho. E a fome lá em casa, a minha mãe disse que batia mesmo para valer, porque não dava para plantar as terras todas e a gente ia colher pouco, porque quem investe pouco, quem planta pouco, quem dá pouco, pouco recebe, quem dá muito, muito recebe. Né? E aí o meu avô, a gente passava fome, não era brincadeira não, né? Aí o meu pai conheceu minha mãe e o meu avô adoeceu. Aí nesse ano, o meu avô disse para o meu pai, Assis, chamava ele de Assis, tu vai ficar responsável para plantar as terras. Tá certo. Era uma fome lá em casa, não tinha mantimento, né? Porque não plantava. Ele ficava naquela besteira dele, de carreira linheira. Aí o meu pai foi e assumiu, e ele doente, né? Ora, o meu pai plantou as terras, foi menos na metade do tempo, ele plantou, foi tudo e foi ligeiro. Aí o meu avô um dia sentou lá debaixo do alpendre, olhava uma vagem assim grande, terreno, era plano, muito, era quase 1000 metros, era uma coisa linda, terreno. Aí meu pai chegou e disse, ponto, seu Chaga, já plantei tudo. Tu já plantou tudo assim? Já plantei tudo, tá tudo plantado. Foi muito ligeiro. Aí bateu a chuva, né? Aí com um pouco de tempo, o feijão começou a nascer, o milho tudo torto as carreiras. Aí o meu avô lá debaixo do alpendre botou a mão na cabeça, Assis, pelo amor de Deus, o que foi que tu fez? As carreiras tá tudo tortas. Meu pai disse, seu Chaga, carreira linheira enche até a cumieira, mas carreira torta enche até a porta. E a minha mãe testemunhou, eu perguntei a ela. Ela disse que nunca mais passaram fome. Porque quem planta pouco, pouco recebe. Mas quem planta muito, muito recebe. E é importante isso. Agora, é como o Salomão está dizendo no versículo 24, há quem espalhe e ainda se lhes acrescenta mais. Você não fica pobre. Pelo contrário, você recupera o que você deu e ainda tem um lucro grande para ficar rico, ou abastecido, ou muito próspero. Aí, ó, e outros que retêm mais do que é justo. Outros que retêm mais do que é justo, mais do que é justo. Analise as palavras. E outros retêm, segura, mais do que precisam segurar. Aí o que acontece com eles? Mas é para a sua perda, ou seja, ficam pobres. Ficam mais pobres. Menos abastecidos. Agora olha o versículo 25. A alma generosa engordará. O que é uma pessoa generosa? Você sabe o que é. A alma generosa engordará. Aqui não é obesa não, de ficar doente não, viu? Gorda não. Ó. Aqui se refere à prosperidade. A alma generosa prosperará. Depois ele diz, ó. E o que regar? Você sabe o que é regar? É aguar a planta, né? Você gosta de aguar?
de tirar alguém do sufoco, né? Tem até um provérbio do mundo que diz, rapaz, se você molhar minha mão, molha a sua. Aquele que gosta de regar, pessoa que está no sufoco, então olha o que diz aqui, também será regado. Sabe o que quer dizer? Ele receberá também alívio. Ele alivia muitas pessoas que estão passando por dificuldade financeira, mas ele também é aliviado. Deus trabalha, como diz o provérbio do mundo, de sol a sol, para fazer essa pessoa também ser aliviada. Porque ela gosta de aliviar os outros, né? Ela gosta de regar, né? De regar. E o que rega, também será regado. Não é bom, né? Agora, isso é uma coisa importante para as nossas vidas. E o que me chama mais atenção nessas coisas, de tudo isso que a gente passa com as pessoas aqui na Terra, é que as pessoas juntam e têm um amor tão grande pelas coisas materiais, como se elas não fossem morrer. É incrível. Olha, quantos anos a Terra tem? De Adão e Eva até hoje. 4.000 anos, né? Até Jesus Cristo, não, 4.000 anos, até Jesus Cristo nascer. E agora, mais 2.000 anos agora, 6.000 anos, isso baseado na Bíblia, tá? Vamos deixar a ciência para lá, que a ciência está fora disso aí, a ciência não entende de Bíblia não. 6.000 anos, 6.000 e alguma coisa, né? Jesus morreu no ano 33, baseado na morte dele, até quando ele morreu e ressuscitou, ainda falta uns 10 anos, né? Mais 10 anos, para completar 2.000 anos depois que ele morreu e ressuscitou, certo? Que a igreja foi gerada, né? Essa data é importante a gente gravar ela. Tem alguma coisa para acontecer nessa data, né? Então, a Terra tem 6.000 anos. Me diz aí quem foi que levou alguma coisa dela. Abraão, Isaac, Jacó. Quem foi que levou? Meu pai, minha mãe, meu tataravô, sua mãe, sua avó, sua bisavó. Quem foi que levou alguma coisa? Qual é o homem que leva alguma coisa dela? Nada. Às vezes é uma dentadura que ninguém quer tirar, né? Não presta mesmo. Mas se for um reloginho bom, uma aliança, uma roupazinha boa, não vai não. As pessoas tiram tudo. Né? E dizem alguns que às vezes, mesmo até no cemitério, tem ladrão de roubar caixão. Deixa o camarada na areia mesmo e leva o caixão para revender. Né? As pessoas, algumas dão testemunho desses fatos assim. Eu particularmente nunca vi não, mas também acredito que pode acontecer. Isso é para mostrar para nós que nada que existe na Terra vale na dica de nada, a não ser para patrocinar a obra de Deus, patrocinar a nossa família e para patrocinar a vida das pessoas que estão passando por dificuldades, né? Por dificuldades. Agora nós estamos vendo nessa época de muita dificuldade que muitos brasileiros estão mais prósperos mesmo do que antes da pandemia, porque o nosso governo federal, estou falando do governo federal, tá? Eu estou falando do governo federal, está ajudando muita gente, embora que tem muito desvio, mas não é do governo federal, são as pessoas que não têm o coração de Deus e tomam das pessoas que têm fome, né? Infelizmente, né? Mas o nosso governo federal está sendo uma bênção para ajudar essas pessoas nesse momento, né? Só quem vê isso é quem é de Deus, quem não é, não vê não. Você já viu uma pessoa que não é de Deus ver Deus? Você já viu alguma pessoa na época de Jesus Cristo, quando ele estava na terra, reconhecer que ele era o Filho de Deus, a não ser uma pessoa de Deus? Simeão e Ana, os discípulos. Pouca gente reconheceu, né? Então ele tem sido uma bênção, né? Está plantando. O governo está plantando.
E tu acredita que Deus vai fazer ele prosperar? Ele está regando muita gente que está sofrendo, ele está aliviando a dor de muita gente. Deus também vai aliviar no governo dele. Eu estou falando de Bíblia, de promessa de Deus. Não interessa o que terceiros pensem, não. Né? Mas uma coisa é importante. O sexto passo para o desenvolvimento espiritual é aprender o segredo de dar. Aprenda o segredo de dar. Não tenha medo, não. O meu avô, ele era muito ruinzinho para isso, né? A fome batia doido, porque não plantava. Qual é a diferença de um pé de milho torto ou linheiro? O importante é a produção. Mas ele não entendia disso, né? E tem gente que não entende, não adianta, não entende mesmo, né? Só a doença que tirou ele de cena. Aí o meu pai chegou, entrou e fez a casa prosperar. E nós nadamos na benção. Era feijão e arroz, farinha e fruta e tudo com abundância mesmo, para o ano todo. Então aprenda o segredo de dar. Deus não quer que as pessoas retenham as coisas. Não quer. É tanto que você vê no começo da igreja primitiva, eles vendiam até as coisas que tinham, quem tinha muito vendia e todo mundo participava daquilo e Deus abençoava. Porque Deus não quer ver ninguém passando fome. É assim, um pai de família e uma mãe de família não quer ver nenhum filho passando fome. Bem, Deus quer também. Mas às vezes tem demais na mão de um e os outros passando fome. E Deus não quer tomar de ninguém para dar aos outros, não. Deus quer que as pessoas tenham bom senso e façam isso de livre e espontânea vontade, tá? Ora, algumas pessoas chegam a um extremo em suas doações. Elas dão somente porque sentem que isso é um dever e uma obrigação, o que certamente não é. Mas, por ser esta a única razão de doarem ao reino de Deus, perdem a bênção que a doação pode ser em suas vidas. A doação nunca pode ser uma obrigação. Ela é um dever, mas nunca obrigação. Ora, se Deus não obriga nenhum homem a ser crente, Ele manda escolher. Então você deve aprender a doar, generosidade, mas não é porque você quer fazer aquele sistema que a terra faz, um toma lá da cá com Deus, não. Não. Olha, Deus conhece todos os corações que são generosos. Aí onde está a diferença? E Deus conhece todas as pessoas que dão porque tem de dar. Eu tenho que dar. Eu tenho que ser assim porque a Bíblia manda e tal. Não. Deus quer que você seja convencida por Ele, pela sua palavra, mas generosamente, espontaneamente, como o olho d'água que brota até a terra, você entenda no seu coração que essa é a maneira certa de se viver na terra. Deus não quer que você dê porque você está constrangida, senão eu não sou um bom cristão, senão o que as pessoas vão dizer de mim? Não, Deus não quer saber disso, não. Deus quer que você seja generoso. Como Zaqueu, olha aquele homem, cobrador de imposto, tão ganancioso. Mas por que ele era ganancioso? Porque ele era mau? Não. Você sabe quando é que um homem é considerado mau para com Deus? Nunca esqueça isso. É quando ele tem um encontro com Deus e continua sendo ruim, sem entendimento, sem praticar a Bíblia. Mas Zaqueu não era mau. Teve um encontro com Jesus, foi convencido rapidamente, o coração, maravilha. Senhor, se eu tenho roubado alguém, eu vou dar 4 vezes mais do que o que eu roubei. E ele praticou isso, viu? Vou vender a metade dos meus bens e vou dar aos pobres. Era ou não era generoso? Agora, depois que ele conheceu o Senhor Jesus, a verdade, né?
Saulo de Tarso era ruim, que é Paulo? Não. Mas ele não conhecia Jesus. Tem que ser apresentado o evangelho para alguém para poder você ver se aquela pessoa é ruim ou é boa. Depois que ele teve um encontro com o Senhor Jesus, ele se tornou o homem principal do Novo Testamento. Escreveu quase a metade do Novo Testamento, foi ele que escreveu. Sofreu, foi decapitado em Roma. Então ele não era ruim. Então uma pessoa ruim, uma pessoa má, é aquela que já teve chance de ser regada, ensinada, foi mostrado, passa 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos, 10 anos, 20 anos, e ela cada vez vai ficando pior. É porque espiritualmente falando, ela não presta. Biologicamente ela pode até prestar, mas espiritualmente não. E ser bom biologicamente não salva, porque senão tinha salvado Cornélio, né? O homem mais puro da terra que não era salvo, ao ponto de Deus mandar um anjo para ajudar. Então não é uma obrigação dar. Deus quer que você dê de livre e espontânea vontade, com gosto, por convicção do Espírito Santo no coração. Aquela mesma generosidade que Jesus tinha de multiplicar pão, de ajudar as pessoas, por amor às pessoas. Tá? Não era para aparecer, nem um toma lá da cá, eu dou, amanhã ela faz um favor para mim. Não se trata disso não. Isso é coisa do inferno aí, e que funciona até na terra. Pessoas que só fazem as coisas quando é para receber, né? Mas você deveria dar ao Senhor porque o ama, né? A única maneira que a gente tem de mostrar que a gente está no caminho certo é dar a Deus porque nós o amamos. Pronto, esse é o motivo principal. Se eu não me rendo por amor a Cristo a qualquer coisa, então estou errado. Mas é bom quando você diz, olha fulano, agora você não pode dar, é preguiçoso. Preguiçoso a Bíblia condena a dar. Mas uma pessoa está desempregada, mesmo que ela seja aquela pessoa dura na igreja, é aquela pessoa cheia de falha na igreja, sabe que não tem? Tem pessoa até que se reconcilia quase todo dia na igreja. Tem algum problema, pastor, nisso? Tem não, irmão. Jesus não disse que é 70 vezes 7 por dia? Ela só vai uma vez de noite na igreja. Se ela for todo dia, ela ainda tem 489 vezes ainda. Num dia, para se arrepender. Não é problema nenhum, não. Isso é um problema entre a pessoa e Deus. Mas tem essas pessoas que elas são mais fracas, mas elas não querem sair da presença de Deus. E a opção é ela se reconciliar todo dia. E não tem problema nenhum, tá? Melhor são as pessoas que não precisam fazer isso todo dia, mas porque estão bem com Deus. Porque muitas não fazem porque às vezes tem vergonha também, né? E todo dia está lá no altar, né? E a pessoa logo fica perguntando o que foi que ela fez hoje, né? Mas tem umas que parece que não tem muito bom senso para isso, não tem vergonha, na verdade não tem vergonha para isso e vai mesmo e pronto. Quem ganha são as desenvergonhadas, né? E isso é uma bênção para as nossas vidas, né? Agora, a Bíblia diz, dai e ser-vos-á dada, boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão, porque com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Isso está em Lucas, capítulo 6, 38. Capítulo 6 e 38. Então é uma bênção a gente abrir as mãos para o reino de Deus. Eu quero dizer também para os irmãos uma coisa interessante. Eu vou até encerrar esse assunto aqui, mas o que eu vou falar se refere a isso também, tá certo? E eu quero chamar a atenção dos irmãos no que se refere também a dizimar e ofertar. É uma coisa que parece não valer nada, tá? Apenas parece. Mas Jesus estava lá, olhando para a viuvinha. Coisas que a gente pensa que Jesus não está olhando para nós,
Jesus estava mais ou menos como naquele dia olhando para aquela viuvinha. Olhando, todo mundo dizimando, e Jesus... Quem diria que Jesus estava com os olhos na viúva e nas outras pessoas, olhando em relação a ofertar e a dizimar? Né? Então eu quero chamar a atenção dos irmãos, né, em Malaquias, né? Por que eu quero falar sobre esse assunto? Porque também está relacionado a dar. Aí nós vemos aqui em Malaquias, né? Mas eu quero chamar vocês e quero que vocês gravem. Eu queria que vocês sublinhassem esse versículo, que de todo o texto de Malaquias que fala sobre dízimos, foi o texto que mais me chamou a atenção. Foi esse. E eu quero que você abra. É 3, Malaquias 3, versículo 7. Presta atenção. A gente às vezes quer ler muita coisa, mas para poder o contexto explica o texto, né? Para ficar melhor de entender, né? Malaquias 3, eu vou ler a partir do 7. Vou ler até o 10. Mas nós vamos voltar para o 7. O meu problema é com o 7. Meu problema não. A bênção de Deus para nós está no 7. Para quem gosta de dizimar e ofertar. Olha. Desde os dias de vossos pais vos desviaste dos meus estatutos e não os guardaste. Deus disse, né? Não guardar. Tornai vós para mim, e eu tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis, em que havemos de tornar? A gente às vezes parece que não tem bom senso para coisa não, né? Aí no versículo 8, Deus não falou em que havemos de tornar, não. Ele disse logo, ele entrou logo, foi com tudo, ó. Roubará o homem a Deus? Agora, por que isso? Porque aqui é um perigo grande. Você não se lembra do jovem rico, não? Que deixou de ganhar a salvação porque não fez o que Jesus mandou? Você acha que uma pessoa que retém, que segura, que come até o que é de Deus, com honestidade, você acha que ele vai morar no céu? Não vai. E as pessoas, às vezes, quando a gente fala nisso, tem até pessoas, às vezes, terceirizadas pelo inferno perto, para dizer besteira. Puxa, mas tu tem luz do Evangelho. E essa pessoa não tem. Ela anda nas trevas. O que tu quer a opinião dela? A tua opinião vem do céu. Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? As pessoas perguntavam, em que te roubamos? Aí Deus disse, nos dízimos e nas ofertas alçadas. Com maldição sois amaldiçoados, porque me roubais a mim, vós, toda a nação. Com maldição sois amaldiçoados, porque me roubais a mim, toda a nação. Depois ele diz, trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir a janela do céu, e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha maior abastança. E por causa de vós repreenderei o devorador, Satanás, né? Para que não vos consuma o fruto da terra, e a vide do campo não vos será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. E todas as nações vos chamarão bem-aventurados. Todas as nações vos chamarão bem-aventurados, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Agora o meu versículo é só o 7. Olha. Desde o dia de vossos pais vos desviaste dos meus estatutos e não guardastes.
Vai lendo bem devagarzinho a frase, vai cair na ficha. Desde o dia de vossos pais vos desviastes. Deus estava falando aqui de quê? De dízimos e ofertas. E as pessoas estavam desviadas. Você acha que uma pessoa que não entrega dízimos e oferta, ela não está desviada de Deus? Ela pode não estar desviada da igreja. Mas de Deus está, e 1 bilhão de vezes está, porque quem disse foi Deus. Está aqui. Desde o dia de vossos pais vos desviastes dos meus estatutos e não guardastes. Só que ele está falando do dízimo da oferta aqui, nesse texto. Depois Deus diz, tornai vós para mim, porque ele estava desviado, né? Por que, pastor, que ele estava desviado? Ele nem entregava dízimo nem oferta. As igrejas estão cheias, né? Nessa pandemia, Deus abençoou muitos crentes com essa bênção que o Bolsonaro está dando aí. Deus mandou ele dar isso. Pergunta se os crentes entregam o dízimo disso. É raridade. Tem uns que entregam, mas eu digo assim, são exceções, não é a regra, né? Regra seria 90% dá e 10% não dá. Mas olha se nós tiver 10% que dê. Isso aí. Aí o que acontece? Ficam amaldiçoados. Nós estamos falando de Bíblia. Aí Deus vai e diz, tornai vós para mim e eu tornarei para vós, diz o Senhor. Aí preste atenção, dos exércitos. Mas vós dizeis, em que havemos de tornar? Aí Deus lá em cima, roubará Deus o homem? Está falando do dízimo das ofertas, meu irmão. Aí Deus diz, roubará Deus o homem? Todavia vós me roubais, e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos, nas ofertas alçadas que vocês me roubam. Por isso que vocês estão desviados de mim. Tornem para mim, que vocês estão desviados, e eu tornarei para vós. Mas tem crente que acha que não está, né? Agora, eu sei que cada pastor tem a sua maneira de ser, de administrar e tudo. E eu não quero nem saber. Mas a minha preocupação com você é você não ficar amaldiçoado. Com maldição sois amaldiçoados. E está desviado. Aí você pode perguntar, pode estar uma pergunta no coração de alguém dizendo assim, pastor Raimundo, uma pessoa que não entrega dízimo, ela não vai para o céu, não? Vai não, irmão. Eu estou falando segundo Deus. Eu não tenho informações nenhuma a não ser a da Bíblia. Está aqui, desde os dias de vossos pais vos desviastes dos meus estatutos e não guardastes. Está falando do dízimo das ofertas. Tornai vós para mim. Claro, estava desviado, né? E eu tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós, aí Deus se queixou, né? Mas vós dizeis, em que havemos de tornar, Pai Celestial? Aí Deus responde no 8. Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais nos dízimos e nas ofertas alçadas. Com maldição sois amaldiçoados, vós toda a nação, porque me roubais a mim. Sabe, a gente fica... Aí a gente olha para o jovem rico, para Zaqueu. Quando Zaqueu, todo mundo pensava que Zaqueu era ladrão. Nem era. Zaqueu disse, Senhor, se eu tenho roubado alguém, eu vou dar 4 vezes mais. E ele deu. Vou vender a metade dos meus bens, vou dar aos pobres. Vendeu e deu. Aí o que Jesus disse? Hoje veio salvação a esta casa. Os discípulos ficaram horrorizados com aquilo. Eles não entendiam. Porque as pessoas acham que uma pessoa é má, é ruim, é do inferno, porque não é de Jesus, porque não está na crença. E não é assim.
Uma pessoa só pode ser considerada ruim, do diabo, do inferno, quando ela tem um encontro com Jesus e ela o rejeita hoje, amanhã, depois da manhã, e ela vai rejeitando até que ela morre sem receber. Essa é a pessoa má. Aí se você olhar para dessa maneira, você vai ver que Jesus disse assim: olha, eu tenho outras ovelhas que não são desse aprisco, que me convém agregar nesse aprisco. E haverá um rebanho e um pastor. Quem eram essas outras ovelhas? Era eu e você, que não pertencíamos a Israel, os americanos, os alemães e todo mundo. Ninguém pode ser considerado ruim. Até o conselho vinha, até o empregado na empresa. Alguém fala que aquele empregado não vale nada, mas você, como dono da empresa, vai lá, chama ele, dá uma explicação, aí ele diz assim: é assim, patrão? Pois eu entendia diferente, deixa comigo. Aquele empregado nunca mais vai fazer a coisa errada. O patrão vai dizer: que empregado bom. Até quando chega a verdade. Enquanto chega a verdade, o teste da verdade, ninguém pode ser considerado ruim diante de Deus. Olha o apóstolo Paulo. Matava, perseguia, ajudava a matar, perseguia, encrencava com os crentes, arrastava e fazia todo tipo de miséria com a igreja primitiva. Ele era mau? Ele era do diabo? Ele era do inferno? Não. Teve um encontro com Jesus. Depois a Bíblia diz: o perseguidor é perseguido. Agora Paulo, aí Jesus disse: a Ananias questionou, né? Ele caiu cego do cavalo. Vá para a cidade, procura um homem chamado Ananias. Ele vai orar por você. Paulo foi. Enquanto Paulo foi caminhando atrás de Ananias, guiado pelos soldados, que ele estava cego, Deus se encontrou com Ananias lá, apareceu para Ananias e disse: olha, o Saulo de Tarso vem aí para você orar por ele, curar dele. Senhor, esse homem é um terrorista, esse homem é uma miséria, uma desgraça. Qual foi a resposta de Jesus para Ananias? Esse homem é para mim um vaso escolhido. Ele vai ver como é bom sofrer por minha causa. Quer dizer, aos olhos dos homens, Saulo, né? O Cornélio não, o baixinho, como é o nome dele? Zaqueu. E outros mais não valiam nada. Mas veja, nós olhamos e sabemos só, tudo que nós sabemos de uma pessoa é de fora para dentro. A diferença de Deus, Ele conhece de dentro para fora. Aí onde está? Aí a gente tem que ter cuidado, porque a vinda de Jesus é certa. E a gente fazer como jovem rico, como outros? Não. Agora sublinha esse versículo na tua Bíblia. Desde o dia dos vossos pais, vós desviaste dos meus estatutos. Desde os dias de vossos pais, vos desviaste dos meus estatutos, e não os guardaste. Tornai-vos para mim, e eu tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Aí Deus foi e se queixou dele, né? Mas vós dizeis: em que havemos de tornar? Aí Deus: roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos, nas ofertas alçadas. Aí tem pessoas, nós já vamos encerrar, tá? Tem pessoas que dizem assim: isso era no Antigo Testamento. O diabo usa. É a mesma coisa quando tu faz uma coisa errada. Precisa de um bocado de mentira para segurar o erro. Nenhum pecado se sustenta se não tiver uma multidão de mentira para segurar ele. Todo pecado, tudo de errado que tu faz, precisa de mentira para manter o erro. Agora vamos para Mateus 23, 23. Tem pessoas que dizem que isso era no Antigo Testamento. Mateus 23, 23, vamos lá. Agora eu quero que vocês leiam a palavra de Deus e tenham inteligência e sabedoria
que o que o português quer dizer, ele está dizendo. A gente só sabe das coisas pelo português, pela maneira que está escrita, né? Mateus 23, 23. Esse é o versículo clássico do Novo Testamento, que Jesus aprova as pessoas serem dizimistas. Até porque no Antigo Testamento precisava limpar o templo, precisava recuperar o templo, precisava das ofertas, né? Precisava de zelar a casa de Deus, os sacerdotes também comiam no templo, precisava dessas coisas, né? E hoje não é diferente, não. É a mesma coisa, né? Olha lá. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que dais o dízimo. Preste atenção. Principalmente você que é professor de português. Viu? Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho. As coisas mais simples que tinha, eles davam, né? E desprezais o mais importante da lei, que é o juízo, a misericórdia e a fé. Agora olha o restante do versículo. Deveis, porém, fazer essas coisas. Quais? Observar o juízo, a misericórdia e a fé, que foram as últimas coisas que Jesus falou. Certo? A fé. E não omitir aquelas. Quais aquelas? Pois que dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho. Agora entenda. Uma pessoa que é dizimista e ofertante, sem ela praticar, como Jesus disse aqui, sem ela praticar o juízo, a misericórdia e a fé, ela também não é salva. Mas também se ela praticar o juízo, a misericórdia e a fé, e não entregar os dízimos, também ela não é salva. Porque lá Deus disse, desde o dia dos vossos pais, vocês se desviaram de mim. E aí vocês perguntam em que desviamos? Nos dízimos e nas ofertas ossadas. Roubará o homem a Deus? Quer dizer, esse é o versículo do Novo Testamento, certo? O versículo clássico, para mostrar para toda a humanidade que o Senhor Jesus apoiou o dízimo e as ofertas, porque, Satanás sabe que sem dinheiro não dá para construir igreja, não dá para comprar banco, não dá para pagar pastor, não dá para fazer nada, e o reino de Deus ia ficar muito vulnerável. Ele sabe disso. Aí você acha que ele vai ficar de braços cruzados? Claro que não. Agora entenda, também não é só você dizimando e ofertando, aí se você não praticar o juízo de Deus, a misericórdia de Deus, estiver na fé, mais a prática das obras, também você não pode ser salvo. Só que dizer que entregar o dízimo não tem nada a ver, a gente já sabe que é um ataque de Satanás para enfraquecer o reino de Deus na terra. Entenda, o reino de Deus na terra, ele é espiritual, mas ele é também humano e natural. Por exemplo, quem vive sem comer na terra? Pregador de evangelho. Quem vive nas igrejas, nos templos, sem pagar água, sem pagar a luz, comprar ventilador, comprar essas coisas, e tudo que se precisa comprar numa igreja, se compra com o quê? Aí às vezes eu fico assim, pensando assim, vixe, Satanás deixa as pessoas mesmo com a mente, abestalhada mesmo. Que vergonha. Para quem é de Deus, é a mesma coisa daquele filho que vive bem de vida, a mãe passando fome, mas o pai não pisa nem lá, não dá uma ajuda, não dá nada.
Aí tem gente na fé que é desse jeito, sabe? Deus é que se vire, é a obra dele que se vire. Aí a gente fica pensando assim, será que é filho? Mas aí Jesus, aliás, Deus através do Espírito Santo, usando o profeta Malaquias, grave aquele versículo 7 de Malaquias. Esse versículo 7 é um show, viu? Para mim, é uma bênção. 3 e 7. Desde os dias de vossos pais vos desviaste dos meus estatutos e não guardastes. Tornai vós para mim. Tornar por quê? Porque estava desviado. Em quê? Porque não entregava o dízimo e as ofertas. Pararam de entregar. Estava tudo desviado. E não era desviado da igreja não. Ele disse, ó. Tornai vós para mim. Quer dizer, estavam desviados de Deus, não era da igreja não. De Deus mesmo. E eu tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis, em que havemos de tornar? Aí Deus deu uma colher de chá para eles, né? Roubará o homem a Deus. Agora, como o dízimo é fé, eu acho difícil, vou dizer aqui umas 3 vezes, eu acho difícil. O dízimo é uma reação de fé muito sólida em Deus. Dízimo de oferta. Ajudar os necessitados, as viúvas, os órfãos. Ser uma pessoa generoso no reino de Deus, começando pelo dízimo e a oferta, é uma questão de fé. E eu digo com franqueza mesmo para você. Quem não é salvo não permanece, não é um dizimista sistemático, porque a obra de Deus não é prioridade para ele. É igual aqueles filhos, a prioridade dele é um neto, é um terreno, é uma moto. Ele não tem a mãe e o pai como a coisa principal, foi o gerador da vida dele, né? Mas ele não está nem. Ele gasta na moto, gasta no terreno, compra um carro, compra uma fazenda, compra não sei o quê. E a mãe lá no corredor do JF. Ele não ama o pai e a mãe como deveria, né? Aí morre a míngua lá. Do mesmo jeito é dizimar e ofertar. Sabe quem vai ser dizimista e ofertante mesmo? Sistemático. Porque não quer que a obra de Deus enfraqueça na terra. É os filhos de Deus. Os outros você dá uma pressão, uma coisa, aí vem 1 mês, 2 seguintes, depois desaparece. É assim que funciona. Mas eu quero que você guarde aquele versículo 7, tá? Malaquias 3 e 7 e Mateus 23, 23. Mateus é fácil de gravar, 23, 23. Tá? Por quê? Porque faz parte do dar, de doar. É o 6º passo, né? O primeiro passo nosso foi esquecer. Você tem que esquecer de todo o mal que todas as pessoas fazem a você. Para poder o quê? Para poder você perdoar. Porque se não esquecer, não pode perdoar. Depois que você esquece e perdoa, aí você ora e Deus recebe a tua oração. Depois você crê. Depois você adora. Aí você, como um adorador, a sua mão fica até levantada, mão abertas. Não é mais mão de bebê. Você mudou, a palavra de Deus lhe mudou. Agora você é generoso, começando pelo reino de Deus, até a pessoa mais simples que você é dirigida por Deus para fazer as suas doações. Né? Aí amanhã nós vamos falar sobre testemunhar. Deus gosta do testemunho, certo? Não, amanhã é com a pastora Cátia, irmão. E o nosso vai ficar agora só para quinta-feira, tá? Testemunhar. Então, que Deus abençoe grandemente. Vou olhar aqui para a hora. Vixe, agora está de nada. E eu não vou cantar hoje não. Vou passar para a pastora Cátia, tá? Então, os irmãos comecem a fazer... Dê uma geral. Ame a obra de Deus. Em primeiro lugar, ó. É bem fácil de você saber se a obra de Deus está em primeiro lugar.
Onde é que você gasta mais o seu dinheiro? Quando você recebe seu salário, não é só o salário da aposentadoria, não. O salário da aposentadoria é o salário do din-din, é da casa alugada, é de tudo que você ganha. Leva para o reino de Deus, o reino de Deus, aqui na terra, né? Quando a gente morrer, não precisa mais não, porque lá no céu é só espiritual. Aqui é porque é os dois, é espiritual e material. Todas as igrejas, seja ela evangélica ou não, as evangélicas precisam da guitarra, precisam das harpas, precisam de tudo, já outras precisam do tambor para bater, e todo mundo precisa. Todas as religiões precisam do material para funcionar. Então que Deus abra o seu entendimento e você considere Deus e honre a Deus acima de qualquer coisa. Hoje eu entendo porque Jesus disse para os irmãos dele quando chegaram: tua irmã e teus irmãos estão lá fora. Ele disse: minha irmã e meus irmãos são esses aqui que fazem a vontade do meu Pai que está no céu. Que Deus nos abençoe grandemente, tá? No nome do Senhor Jesus Cristo, tá certo? Agora a pastora Kátia vai orar. Hoje a nossa oração, ela é em prol da vida conjugal, né? Nossa vida conjugal. Nós precisamos ter a vida conjugal nota 11. E eu vou dar uma dica para vocês que estão recebendo aí essa bênção que Deus mandou o governo dar. Ninguém dá nada se Deus não mandar não, viu? Chegue para os seus pastores e entregue os dízimos e as ofertas, até do din-din que você vende, não importa. Se alguém lhe deu um presente, alguém chegou para você e está aqui: ó, Ivon, fulano, eu vou dar R$2.000 para você, tire o dízimo. Você não ganhou? Plante. De outra vez, talvez ele venha com 4, né? É isso que Deus promete na sua palavra. Não se trata de ganância, porque ganância é para gente que é do diabo. Um pastor ganancioso, ele está servindo o cão. Ele vai morrer, como qualquer um outro, e após a morte ele está perdido. Mas a nossa preocupação e a preocupação de Deus, vocês acham que Deus reclamou de Israel naquela época porque ele não estava dizimando e ofertando, e a casa de Deus e o sacerdote na desgraça financeiramente? Deus precisa? Deus é Deus. Mas é porque entregar dízimos e oferta mostra a qualidade da nossa fé também. E quando se mexe com dinheiro, aí você sabe quem é quem. E nós não queremos vocês amaldiçoados, né? Não queremos, não. Nós queremos vocês abençoados em tudo, para a glória do nome do Senhor. Deus abençoe. Pastora Kátia. Vamos orar, né? Vamos orar, e esse é o momento. Se você quer aproveitar, esse é o momento de você investir no reino de Deus, né? Investir em almas, em vidas, pessoas. Esse é um excelente momento. E Deus ama quem dá com alegria. Alegria. Tá? Não com tristeza, não, mas com alegria. É tão bom ajudar as pessoas. Jesus fez isso intensamente quando ele estava na terra. Nós temos que seguir o exemplo do nosso mestre. Amém? Nós vamos orar. Amém? Glória a Deus. Ah, mas está tudo bem no meu casamento. Oh, aleluia! Ore por alguém que está com problema. Vamos interceder nesse momento. Amém? É muito importante a nossa vida conjugal. Pai, no nome de Jesus, te agradeço, Pai, pela tua maravilhosa palavra que foi ministrada, meu Senhor. Aleluia! Como as pessoas precisam entender como é maravilhoso dar. Melhor coisa é dar do que receber, diz a tua palavra, meu Senhor. Querido Deus, obrigado, Pai, pela tua presença. Toma cada vida, cada casal, cada família que está representada, cada casal que está representado nessa noite, Pai. Toma a vida conjugal, Senhor. Une casais. Em nome do Senhor Jesus também, Pai, pela vida sentimental daquelas pessoas que estão sozinhas. Não querem, Senhor, um cônjuge, uma esposa, um esposo. Que o Senhor possa ajudar, Senhor.
Cada pessoa que está te clamando nesse momento. Trabalha na vida conjugal, Pai. Tira Oh, Deus, todo glória, egoísmo, aleluia. Pai. Que cada um verdade. aprenda a renunciar. Isso é maravilhoso, Deus. Que haja Aleluia. unidade, união, comunhão na vida desses casais, Pai. No nome do Senhor Em nome Jesus. do Senhor Jesus. Nós queremos te clamar nesse momento. Aleluia. Por cada pessoa, Deus, que está te suplicando nesse momento. Que tem passado momentos difíceis, Pai, com o seu cônjuge. Sim, Senhor. Estenda as tuas mãos. Estenda, Deus, as tuas Que mãos. todo espírito de contenda No saia lar. da vida desse casal. Desse casal. No nome do Senhor de Jesus de Nazaré. É verdade. Que tuas Senhor. mãos se estendam sobre ele, no nome de Estenda, Jesus. Senhor da glória. Abençoa teu esposo, a tua Abençoa. esposa. Abençoa, Jesus. Oh, profetiza nesse Profetiza. momento, em nome de Jesus. Tuas palavras têm poder, É, no nome de Jesus. no nome de Jesus. Pai, no nome de Jesus, eu No quero te nome de agradecer, Jesus. Deus. Oh, aleluia, pela tua unção. Que eu sei que está se manifestando nesse momento, Pai. Nesse casamento, no nome de Jesus, Pai. Também quero te apresentar o copo com água, Senhor. Sim, Deus, aí está. Todos aqueles que têm feito sua campanha, Deus, Consagre-me, com água. Senhor Deus. Coloca a tua unção. E abençoe. Aleluia. Oh, aleluia. Oh, Inaramanchara Mahai. No nome de Jesus, Pai, no nome abençoe, de Jesus. E que quando essas pessoas tomarem essa água, Senhor, elas possam receber cura, Curas. libertação. Curas. Oh, aleluia. Oh, Inaramanchara Libertação. Mahai. Que essa água, Deus, Que a alma seja sarada, Senhor ela da glória. possa produzir Desejo, prazeres aquilo e que essa pessoa vontades está te pedindo no nome de fiscalizados Jesus, pelo Pai, céu. através da unção. É, Que eu creio que o Senhor já No colocou nome de nessas Jesus. águas que estão sendo no apresentadas. nome do Senhor No nome Jesus. do Senhor Jesus, te agradeço, Pai, É. pelas bênçãos dos teus filhos. No nome de Jesus. É. Amém? No nome de Jesus. Amém. Tome com fé. Aleluia. Acredite. Glória a estou pedindo Deus. isso aqui. Eu quero por libertação. Aleluia. Creia No nome de naquilo Jesus. que você está pedindo, né? Muito obrigado, Deus, pelas Amém? No curas nome de hoje à Jesus. noite. Receba. E agora você faz Muito o quê? obrigado porque o Senhor sarou Agradeça, né? muitas Agradeça. almas, Senhor da glória. Ah, como é maravilhoso, No né? nome de Jesus. Amanhã, nosso culto da família. Amanhã eu vou estar Pastora Cátia. fazendo a minha consagração, tá bom? Por você e pela sua família. Então, propague. E lembre que nós estamos falando sobre oração, tá bom? Ore. Ore e ore, porque os dias são maus. Você está na presença do Senhor, amém? Nosso pastor vai dar as bênçãos, glória a Deus. E vocês aí, ficam na graça e na paz do Senhor Jesus. Glória a Deus. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Santo Espírito de Deus estejam em cada um de vós. Quem crê, diga amém. Amém. Agora, os irmãos, não esqueçam, amanhã, certo? 7h30 nós estaremos começando o trabalho às 19h30, né? 19h30 estaremos começando o grande culto da família, né? Com a pastora Cátia. Amanhã é ela que prega, é ela que, né? Eu só toco amanhã, né? Então que Deus abençoe grandemente a todos os irmãos. A paz do Senhor para todos. Aleluia.